O irmão Branham, quando ele falou, ele disse que queria partir, bem melhor, ia, por causa das situações que o povo tinha ou sofria. E falava, eu quero ir para um bosque, e quando Deus me deu alguma coisa, então eu desço para o povo e dou. Ele comparou isso aí que eu li, ele fez a comparação, ele não fala aí, porque ele falava sobre um vagabundo. Tu queres ser um vagabundo? Igualzinho a esse? Falando assim do cunhado, ou falando de um outro. A esse, se tu ficares assim, tua esposa vai te deixar, teus filhos vão te deixar, vais andar assim, todo maltrapilho, vais andar assim como um nômade. O profeta é para estar no meio do povo, entre o povo. O anjo estava explicando. Não, isso foi antes, era antes isso. Antes o profeta ia, trazia algo de Deus, da parte de Deus, e voltava, retornava. Mas agora é para estar junto com o povo, no meio do povo, vivendo as vivências do povo, rindo com o povo, se alegrando com o povo, chorando com o povo, sofrendo com o povo, tudo. Tudo com o povo, junto com o povo. Até mesmo quando ele falava, teve um irmão aqui que dizia que ele queria falar com o irmão Branham e era dificultoso falar com ele, por causa de tantos compromissos que o irmão Branham tinha, e também de uma certa forma a sua forma de agir também, de ser, e de Deus mostrar as coisas, era de um certo jeito. Ele iria se casar, e assim Deus falava com ele de uma certa forma lá com ele, quando ele estava sozinho. Não era difícil falar com ele. Imagine uma carta, era difícil. Nós falamos disso faz pouco tempo. Mandava uma carta, um pedido, e se a carta era para responder algo que fosse acontecer no outro dia, a carta só chegaria daqui a um mês. Ou seja, como é que essa pessoa vai se sentir talvez numa parte onde passou o dia que ela recebia, tinha que ter essa resposta, não tinha a resposta do irmão Branham, o dia passou, era difícil para ele isso, porque, ou seja, para a pessoa era difícil, que desejava ter a resposta aí sobre isso, e que a carta chegasse para ele um mês depois. Imaginem que a resposta fosse, não faças isso, e a pessoa já tinha feito o contrário a isso. O oposto a isso. Aí é onde a pessoa pode valorizar o que Deus tem dado hoje para nós, que podemos, até mesmo no mesmo dia, buscar uma solução para uma situação ou condição. Talvez no outro dia se demorar muito, mas durante esses tempos, ou esse tempo era uma semana, 2 semanas, dependia do quando a carta chegasse, e se chegasse, porque se não chegava, a pessoa ficava com uma decisão ou resposta, orando a Deus para que Deus o guiasse. Se não fosse a melhor decisão, agora a pessoa vê como é que Deus nos deu esta oportunidade de ter esse cumprimento, isso se cumprindo no meio do povo, assim pertinho, na mão. Aquele que não aproveitar isso é porque não quer. Porque tem diversas formas de se achegar, de se aproxegar, e buscamos pela palavra o melhor conselho para a pessoa. E a gente se ajuda mutuamente entre todos. Vê, nós estamos até num texto, já chega o texto, logo em seguida chega o texto. Ou, eu quero falar contigo de algum jeito, já seja pelo áudio, já seja pelo e-mail, mas se acha a forma de se achegar para continuar no nosso caminho, seguir o caminho e servir bem melhor, o melhor que possamos conforme a palavra servir. Mas vejam como é no que eu lhes falava sobre dos hebreus, que eles estão esperando a vinda do Senhor. Para eles, essa é a primeira, mas depois eles entenderão que é a segunda vinda. É uma vinda em 2 partes. Eles entenderão e compreenderão sob ou debaixo dessa festa das trombetas que soa, depois a festa da expiação. É por isso que se lamentarão por aquilo que fizeram, a mesma coisa que lamentaram-se os irmãos de José, mesma coisa, mas tudo é e foi para a preservação da vida lá, e aqui é a mesma coisa. Eles compreenderão tudo isso, tal como compreenderam os irmãos de José lá. A vinda do Senhor esteve sendo anunciada desde o Gênesis, e
até o reverendo William Branham, que ele, quando estava no livro dos selos, esta manhã eu estava estudando sobre o tempo, o momento onde ele foi para a sexta dimensão, e ele desejava ver a vinda, a sua vinda. Bom, e para isso ele veio, precursando, anunciando. E ele tinha falado também em Olhem para Jesus, eu creio que foi. Talvez eu não faça isso. Não morrerei de velhice, sem que ele esteja aqui. E todos esses tips ou dicas que ele deu é porque no seu tempo ainda esse véu de carne ainda não tinha nascido no seu tempo. Olha, se tivesse nascido, o primeiro que teria falado algo, porque foi para isso que ele veio, tal como João fez, teria dito algo. Em João, no capítulo 3, eu creio que foi onde diz, porque o anjo lhe disse para aquele quem tu vejas o Espírito Santo descendo em forma de pombinha, esse é ele. E disse, eu o vi. Creio que é por aí, por esse mesmo capítulo, este é o Cordeiro de Deus. Ele o apontou, porque esta é a obra que o precursor faz, apontar, identificar aquele que ele está precursando, anunciando. Mas se ele não fizer desse jeito, então diz o irmão Branham, talvez eu não faça isso, não farei. Então alguém vai fazer. Mas esta mensagem, veja, então, aponta a mensagem, assinala, a mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Portanto, a mensagem é quem, através desse precursado, estará sendo falada, estará identificando-se, ele mesmo estará se identificando. Olhem quão simples é tudo. Fica identificada a vida do Senhor com a mensagem, como na boca do precursado, do anunciado. Que bonito isso, não é verdade? Já fica mostrado quem é. O próprio irmão William, olha, tem um lugar onde também eu estava vendo, esta foi a promessa e profecia na Grande Carpa Catedral, 3 de novembro de 2012, foi aqui. Diz, portanto, a visão da carpa ou tenda da Grande Carpa Catedral tem um propósito com a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. Os que vão ser transformados e com as virgens insensatas da parábola das 10 virgens que o Senhor deu. Eu vou dar o capítulo exatamente, capítulo 25 de São Mateus, capítulo 1 ao 13. No final diz, velai e vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Que o sétimo selo seria em segredo ou secreto. Diz que seria como o nascimento de João Batista. O ministério de Elias tinha João, o ministério de Elias, e com o nascimento de Jesus lá em um estábulo. Então tem que ter um nascimento, então, em um corpo. Tanto físico como o novo nascimento também. Em 2000, ele esperou, olhem, conforme o calendário gregoriano, em 2000, o irmão Branham não podia passar de 2000. Ano de 2000, conforme o calendário de Deus, não podia passar ou ultrapassar o irmão Branham, não podia passar o 7º milênio, se buscarem os anos de atraso e tudo, já para 65 para frente. 1965 era o 2000. Tem uma data aí que ele põe ou coloca, não podia passar disso. Portanto, já aí tinha que estar engendrado esse filho, para que nascesse 9 anos depois nascesse. Mas olhem como é que Deus faz as coisas para que ninguém possa dizer, não se cumpriu conforme o calendário, gentil não se cumpriu. E vem e coloca em 2000 o novo nascimento. E nasce então no 7º milênio, vem nascer de novo, novamente, um membro da igreja. Agora, em São Lucas diz, orai que sejais tidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de vir a acontecer sobre a terra e estar em pé diante do Filho do Homem. São Lucas capítulo 21, versículo 25 ao 36. E também no capítulo 18, versículo 8, diz, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra?
não se teria fé de rapto, que é a que vem, ele vem dar essa fé. Por isso aqui diz aí, essa escritura, nós entendemos ela bem melhor, quando venha o Filho do Homem, achará fé na terra? Não, porque a fé de rapto atrai, os trovões atrás, e vejam, nós temos lido que houve muitas mensagens que o irmão William dizia, a fé de rapto e os trovões é na carpa, na tenda. Não se pode desligar a carpa dos trovões. Ser desligado, ou seja, que para este tempo final nós temos grandes promessas da parte ou a favor de Deus, as quais vão ser cumpridas no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo para a bênção do cristianismo, do judaísmo, de todas as pessoas que despertarão para a realidade. Efésios 5,14. Desperta-te tu que dorme, levanta-te dos mortos e te iluminará Cristo. Desde que o ser humano pecou no jardim do Éden, Adão e Eva, morreu a vida eterna e restou somente vida temporária. Portanto, os seres humanos estiveram mortos e obtêm uma ressurreição espiritual quando recebem a Cristo, despertam a vida eterna recebendo a Cristo, então recebem vida eterna recebendo a Cristo, uma ressurreição, a vida eterna para a alma, uma ressurreição espiritual, e depois vem ou chega a ressurreição física para o corpo físico, onde obterá, cada crente obterá a vida eterna física, já tem vida eterna na alma e no espírito. Falta a vida eterna física, ou seja, a redenção física, a adoção, que é a redenção do corpo. Com a primeira vinda, nós vemos que se realizou, aconteceu, o programa para a redenção da alma. A parte espiritual interna, e agora na segunda parte do programa da redenção é a física, segunda parte. E para isso receberemos a fé para ser transformados e levados com Cristo para ser das bodas do Cordeiro. E isso está ligado à vinda do Senhor à sua igreja. Ou seja, também não se pode desligar a vinda do Senhor com o sétimo selo e com a visão da carpa da tenda. O que é o sétimo selo quando for aberto para a igreja? Então, aqueles que vão ser transformados, estando vivos, receberão esse conhecimento e serão preparados para a transformação. O que nós falamos no domingo, dessa preparação, que foi falada no domingo, terão a fé para ser transformados. É por isso que o apóstolo Paulo nos ensina que a vinda do Senhor à sua igreja será para a nossa transformação. Filipenses capítulo 3, versículo 20 ao 21. Mas nossa cidadania que está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, ao Senhor Jesus Cristo, Ele transformará o corpo de nossa humilhação para que seja semelhante à sua glória, pelo poder com o qual também pode sujeitar a si mesmo todas as coisas. Diz o irmão William, para o que é que nós esperamos a vinda do Senhor? Para a nossa transformação. A adoção do corpo, a redenção do corpo. E para esse tempo, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, o cristianismo, terá o cumprimento da visão da carpa tenda. Olhem só, olhem, quando ele falou aí, estava assim bem, estava chorando, muito compungido. E eu não sabia nem o que fazer. E o que eu fiquei dizendo, eu dou a vida, eu daria a vida. O que eu pensei dizer, por ti, por tudo. E ele aí deixou de chorar. E depois eu vou compreendendo, entendendo muitas coisas. E uma delas é que tinha que aceitar algo, tinha que ser aceito, algo ser aceito. Tinha que assumir uma decisão, tomar uma decisão. Se não se aceitasse essa decisão, poderão dizer um monte de coisas. Eu estou falando para a noiva. Amém, amém, amém. Todos aqueles que possam ficar falando aí, tirando daqui uma ponta, continuem fazendo o trabalho, mas nós estamos falando para a noiva. Se isso não fosse feito, não se fizesse isso, acontecia a mesma coisa que aconteceu com João. Se não vem uma pessoa e toma esse livro, tudo se perderia, todo o programa iria se perder. E isso aí, eu senti isso, vivi na minha própria carne isso. Isso aí foi algo assim tão comovedor, que me comoveu. Nesse momento não se entendia, eu não compreendia, não entendia muitas coisas aí nesse momento. Mas depois a pessoa vendo tudo isso, olha, eu fiz a decisão correta, essa era a decisão que eu tinha que tomar ou assumir. E não ir-se assim com panos mortos, colocando os panos quentes e tratar humanamente de corrigir algo ou fazer algo humanamente, senão que era algo que iria transcender
Era uma decisão que tinha que ser tomada. Para que eu estava me lembrando disso quando o irmão Branham fala para o anjo, foi que me passaram isso no livro de Citações, quando ele fala que uma decisão grande, tomastes uma grande decisão, uma grande porção do céu te espera ou te aguarda, mas isto aqui é algo que agora que se está cumprindo isso, é por isso que podemos ver que o tempo já estava para cair o juízo, mas porquanto existia uma obra por fazer em um tempo restante ou sobrante, que tinha que ser, o sétimo selo tinha que realizar isso, e o sétimo selo seria quem produziria essa meia hora de silêncio, ou o que produziria. Eu tenho aqui que é uma das fotos que eu tenho no telefone. Vamos ver se a gente acha. Olha, se o sétimo selo é o que produz a meia hora de silêncio, o sétimo selo então tinha que aceitar essa obra para poder realizar ou fazer a sua vinda na meia hora de silêncio. Poderia estar tudo aí, tudo encaixado aí, codificado nesse homem, mas até que não se ativasse o livre-arbítrio, a livre escolha, fosse ativada, então não poderia produzir essa meia hora de silêncio no seu cumprimento. Agora, olhem, ele diz no parágrafo 464 do livro de Citações, página 54, porque tu tens escolhido o caminho estreito, o caminho mais difícil. Quem é que gosta que falem mal de si, ou que blasfemem de si, ou que façam e desfaçam da família, da pessoa? Isso é duro. Você ficaria quieto? Você bem melhor faria muitas coisas, mas não. A pessoa tem que deixar que tudo vá se cumprindo e não se meter nessas coisas, meter a mão, senão que deixar que tudo se cumpra. Certamente também não fazer parte disso e não deixar que tudo, deixar que tudo vá se cumprindo, senão como é que as escrituras vão se cumprir? Mas olha, se lhe foi dito ou falado, na tua boca será doce. Não tem nada mais doce do que a palavra. Mas no teu ventre, será amargo, ou seja, as amarguras pelas perseguições e as coisas que na sua vida, humanamente, qualquer ser humano, humanamente você diz, isso sim, qualquer um. Porque você não provou isso, não está provando, é difícil, é duro, porque, por exemplo, pode chegar, um dos netos pode chegar, olha, me ensinaram isso aqui, e por que isso aqui? Porque estão falando isso de ti, ou seja, eles não entendem, não compreendem. Aí a pessoa tem que lhe explicar, olha, tem um programa divino, isto iria acontecer. Com essa idade já perguntam. Assim aconteceu no tempo de Jesus, e a pessoa vai explicando, ou seja, tudo isso, vocês nem imaginam as coisas. Vê essa parte que diz, será amargo no ventre, mas na tua boca é doce, ou seja, que quando a pessoa olha o programa e vê esse amanhã, isso que vem, e não vê o mundo aí, o que nós falamos no domingo, senão que vê as promessas, olha o alvo, não há nada que possa deter ou parar esse escolhido que tenha fé de rápido. Nada nem ninguém. Falem o que fale, façam o que façam, o programa vai se cumprir, a meta vai ser alcançada, os escolhidos serão transformados e nós iremos para a ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, que não há quem tire de nós, despinte essa promessa. Amém. Os escolhidos no caminho estreito, o caminho mais difícil, duro, tu andastes na tua própria escolha, vê? Cada qual decide. Ou seja, com esse livre-arbítrio, escolha, a pessoa decide para onde ela vai. Nós escolhemos talvez o mais duro, mais difícil, porque quando isto começa a apertar, aí vamos falar assim, essa última prova, a prova final, quando começarem a ficar apontando, tu também fazes parte desse grupo, desse movimento, porque quando se começar a coisas legais começarem, coisas do governo e coisas desse tipo começarem, quando a pessoa entrar numa loja, não te possam vender para ti,
Olha, você está proibido aqui. Tu tens o cartão aí? Tu tem o número tal aí? Tu tens a identidade tal? Não. Não, tu tens que passar pelos escritórios centrais para fazer membro disso aqui, para então poder comprar. Isso vai começar. Se isso já não está ou estiver, começa pouco, a pouquinho, e na grande tribulação já está bem evidente, marcante aí isso. Na grande tribulação. Agora aqui este homem, vigiem como está escrito. Vocês podem ver que está escrito em palavras de outro idioma estrangeiro. Tu fizeste a decisão correta e precisa, e ela é o meu caminho. Bendito Deus, ela é minha via. Bendito Deus. Por causa dessa decisão tão importante, uma porção enorme do céu te espera. E aí ele lembra da escritura de e nunca mais sairá daí. Eu farei coluna no templo do meu Deus, ou de meu Deus, e nunca mais sairá daí. Portanto, teve que sair para se manifestar no meio da igreja noiva. Teve que sair. Uma grande porção ou uma parte enorme do céu te espera, te aguarda. Ele nunca tinha ouvido a respeito da visão. Vejam vocês se lembram da visão? Não sei se aí na escrita, ele coloca aí no escrito carpa, tenda, anota. Tem que ver nas anotações depois. Uma porção enorme do céu te espera. Que decisão tão gloriosa tu fizeste, vê? Isto em si mesmo, agora, aqui está isso, daqui para frente, eu não entendo. Isso em si mesmo é o que, grandes parênteses ao redor disso, isso dará e fará chegar a acontecer uma tremenda vitória no amor divino. Eu não sei o que isso significa, isso chegará a acontecer, talvez na pequena tenda ou carpa, em um desses dias, colocada lá atrás. Ele vai dar isso a conhecer, ou dá-lo a conhecer. Agora vejam como, na visão da carpa, tenda, estava mostrando que aí seria essa grande vitória no amor divino. Agora olhem, antes de continuar aqui, se vendo tudo o que está acontecendo, o que passará ou vai acontecer, porque será algo duro. Eu quero recalcar isso aqui, confirmar isso aqui, porque virão tudo o que está passando e virá, além disso, muito mais forte, e vai aumentando, mas eu quero lhes dizer uma coisa, que se a mim me dessem novamente, me enviassem de volta lá para trás, e nesse dia me dessem para escolher, fazer a escolha, eu faria a mesma coisa. Amém, Senhor. Não mudaria por nada. Ou seja, eu não voltaria depois de ver. Alguns dirão, isso é o que vem melhor. Não, eu não vou. Eu não me meto nesse caminho. Não ando nesse caminho. Pois eu andaria todas as vezes que me dessem para escolher, eu escolheria esta posição. Isto que Deus, pela graça, esta joia que Ele diz a esse último mensageiro, vai obter a joia da vinda do Senhor, esse último mensageiro. Agora, vejam, ele continua dizendo, para que nós esperamos a vinda do Senhor para a nossa transformação, a adoção do corpo, a redenção do corpo, e para esse tempo a Igreja do Senhor Jesus Cristo, o cristianismo. Para qual tempo? Para a vinda do Senhor, para esse tempo, porque ele diz, para o que nós esperamos a vinda do Senhor, para a nossa transformação, a adoção do corpo, a redenção do corpo. E para esse tempo, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, o cristianismo, terá o cumprimento da visão da carpa tenda. Tão simples assim, onde a glória de Deus estará manifestada no meio do seu templo espiritual, a sua igreja. No último dia, isso será a manifestação da terceira etapa, onde a palavra falada se cumprirá. Como tudo começará, não sabemos, mas deve começar pondo o fundamento, a palavra em primeiro lugar. É por isso que a gente não pode se adiantar. E porque alguém saia do forro, por que não acaba de fazer isso? Não, porque não faz isso aqui?
saindo da casca. O diabo sempre tenta atuar, agir dessa forma, desse jeito. O escolhido com o mensageiro vão passo a passo, no compasso. E Deus é quem nos guia, e Deus vai, tal como guiou o povo hebreu, a coluna de fogo guiando-os. Pois Deus vai guiando o seu povo, nos guiando, passo a passo. O primeiro é a palavra, depois virá a vindicação, a confirmação dessa palavra. E não nos atrasamos e nem nos adiantamos, senão que nós vamos no compasso. E vamos certo, bem. Vamos como temos que ir, vamos como temos que andar. Tudo vai ir se abrindo, vai se abrindo. Estão saudando por aí, parece que são os caminhões. Tudo vai se abrindo, conforme a como está no programa. Agora diz... Não sabemos, mas como começará tudo, não sabemos, mas deve começar pondo o fundamento. Ele diz que deve começar, ou seja, como dizendo, bom, vamos ver como é que vai começar essa etapa já. Vai começar com a palavra. Deus é o primeiro. E vejam o que se tem começado, e já temos ou levamos vários anos com a palavra, com o fundamento. Agora, deixe-me falar uma coisinha. Agora, com o conhecimento que a noiva tem, você fala até com uma criança, um ancião, um jovem, um adulto. Olha, e essa pessoa não é a mesma. Como ela fala, se expressa, o conhecimento que ela tem. Deus está dando esse maná escondido que não tinha sido dado a conhecer. E o conhecimento que tem é um conhecimento tão grande ou gigantesco, que isso é algo que... é motivo de alegria, de gozo, regozijo, poder ver tudo isso que está sendo falado no coração de cada pessoa, de cada filho de Deus. Ou seja, a distribuição dessa grande teofania sendo distribuída nos escolhidos. Uau! Porque é palavra, Deus é palavra. Como tudo vai se despregando, se soltando, e já não é uma pessoa onde ele se derramou aí, o verbo feito carne. A palavra, na sua primeira vinda, senão que agora são Messias, caminhando, andando neste planeta Terra. E é como um lugar escuro, tu vai acendendo, uma luz, já 4, 5, 6, 7 luzes, e tu vês esse resplendor brilhando no mundo inteiro. E quando Deus olha, certamente que Ele está olhando através desses ministérios, Deus, olhando, a única coisa que detém que para o juízo é este aqui tem que segurar, aguentar o juízo por amor ao meu nome. Porque... eles vêm fazer parte dele, formar parte dele. Como ele vem no nome de seu Pai, o nome também está nos filhos. Portanto, o juízo divino não pode alcançar esse escolhido de Deus que tem o nome de Deus também. Como começará tudo, não sabemos, mas deve começar pondo o fundamento à palavra em primeiro lugar, e depois os sinais aparecerão no tempo que Deus quiser. No tempo que Deus quiser. Não que um fica soprando por aí, outro por lá, quer que saiam falões, quer que saiam os milagres, falando isso e aquilo, o outro. É no tempo que Deus quiser ou quer. Agora... e depois os sinais aparecerão no tempo que Deus quiser, respaldando ou confirmando essa palavra prometida. A mensagem da grande voz de trombeta, a última trombeta, ou grande voz de trombeta de Isaías, capítulo 27, versículo 13, e grande voz de trombeta de 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 49 e 58. E 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 até o 18, e Filipenses, capítulo 3, versículo 20 ao 21. Estivemos vendo a promessa da visão da carpa, tenda, e o propósito que Deus tem com o cumprimento ou materialização dessa visão da grande carpa catedral. Se Deus a mostrou para o reverendo William Branham funcionando, então vai aparecer, porque aquilo que se vê é feito daquilo que não se via. Primeiro é feito numa outra dimensão e depois se materializa nesta dimensão terrena. Tão simples assim. Promessas e profecias em e para a grande carpa, da grande carpa catedral, e da visão que foi mostrada ao reverendo William Branham. Assim que existem grandes bênçãos para todos os crentes em Cristo do mundo todo, para os judeus também. Agora, olhem, ele, aqui no livro
Vamos ver aqui no livro dos selos, na página 316. Olhem, ele diz, ele está falando. Vamos ir um pouquinho antes disso para que vocês vejam. Diz, me permita-me dizer-lhes isso na sua presença. Pela sua graça também, ele me permitiu ver o meu povo com vestimentas brancas. Não faz muito tempo. Se lembram disso? Essa foi a noiva gentia. Lá estão agora mesmo lá, todos com vestimentas brancas. Na sexta dimensão, vestimentas brancas, ele escreve aí. Parece que eu tenho outro... Na sexta dimensão com vestimentas brancas. Sim, aí também no outro ele escreve, no outro a noiva gentia. Eu tinha voltado de uma série de cultos e nessa manhã eu acordei, me levantei, chamei minha esposa e lhe falei, querida, e ela não respondeu, ainda estava dormindo. Isso aconteceu faz mais de um ano. As crianças já tinham se levantado e tinha que levantar-me para levá-los para o colégio. Isso aconteceu aqui mesmo na casa em Jeffersonville. Vocês sabem como a pessoa faz quando se levanta. Às vezes ela recosta-se na cabeceira da cama e eu estava aí, apoiado na cabeceira dessa forma, colocando as mãos assim para trás e debruçado, né? Se apoiando. E pensei, olha, tu já tens 53 anos. Agora, a vida do irmão Branham, toda a sua vida é percorrida em ciclos e ele já estava aí no último ciclo de 7 anos. Agora, ele aqui está dizendo, está falando que já tinha 53. Estavam faltando ou faltavam do abril ao outro abril 54 anos, 55 para o outro ano, 56 no outro ano, e ele partiu em dezembro, ou seja, ele estava uns 3 anos e mais uma coisinha para partir. Se vais fazer algo para o reino de Deus, é melhor que tu te apresses a fazê-lo, porque dentro de pouco tempo já vais estar muito, muito velho. E pensava, isso é correto, já não podem me restar muitos anos, terei que partir brevemente ou logo. Ele sabia. Mesmo que ele, quando ele pregou sobre as asas de uma pombinha branca, novembro de 65, agora que me curas, agora vais me levar? Todos nós sabemos como isso aconteceu, que foi um acidente de carro. Mas olhem, aí nessa mensagem ele nos explica que ele teve que fazer uma checagem, um exame de coração. Ele teve que... O doutor lhe diz, faz um eletrocardiograma no coração. O médico lhe falou que o coração dele estava bom. Isso é algo que tu vais ter isso por toda a tua vida. O teu problema é do estômago. Algo assim. Mas depois diz que ele colocou-se a correr como um rapaz de 16 anos por aí correndo. E logo ele escreve 16 anos. O 16 está aparecendo muitas vezes por aí. O 16. E depois, então, porque nessa mensagem ele escreve várias vezes e escreve certas coisas do lado que eu não tenho lido isso, mas olhem. E diz que quando ele correu, estava correndo, ele se sentiu mal, sentiu ruim. Mal. Ele fez um exame por causa do coração, não sei se a gente contou essa história, a gente leu essa história, mas se por acaso não, a gente revisa ela. Podemos ler as coisas que estão aí, que ainda não foram lidas ou não se leram. Ou seja, ele já estava com uma idade que algo iria acontecer. Mas olhem, pensava, isso é certo, não podem me restar muitos anos, terei que partir logo. Eu já vivi 1 ano a mais do que meu pai viveu, ou seja, o pai dele morreu então com 52 anos por aí, 51, 52 anos. Ele já tinha ultrapassado ou passado um pouquinho mais disso. Já brevemente terei que me mudar. E o mal, o ruim é que ainda não fiz nada para Deus.
Isso é que é o ruim. Sempre eu quis fazer algo para ele, então tenho que me apressar para fazer algo. Se vou fazê-lo, e a pior coisa é que eu não sei como é que eu vou fazer isso. Continuei pensando, ele estava meditando, ele. Homem, como eu desejo profundamente viver para ver a sua vinda. E ele escreve aí, viver para ver a sua vinda. E no outro livro ele desenha 2 estrelas de Davi, no outro livro. Agora, para ver a sua vinda, era o que ele desejava. Mas olha, na visão da carpa, quando foi mostrado que ele teve que ficar calado sobre aquilo que ele viu, aí é onde ele diz aí, página 471, nisso a voz falou comigo, não podes ensinar as coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais, deixam-os. Então me elevou e me colocou num lugar muito alto, onde tinha uma reunião, parecia uma carpa, uma espécie de catedral, tabernáculo. Eu olhei assim para o lado, parecia que tinha uma caixinha em um pequeno lugar, e essa luz que vocês veem sobre a fotografia estava falando com mais alguém, mais acima de onde eu estava. Estava falando com o quinto Elias. Escreve aí, quinto Elias, oitava era. Agora, é neste livro que ele escreve, a luz estava falando com alguém, com um profeta. Estava falando com esse ministério que Deus estava usando nesse lugar, ou local. Onde eu estava, e sétima era, de onde ele estava, foi voando de onde eu estava e foi repousar sobre a carpa, a tendinha. E me disse, te encontrarei aí. Isso será a terceira etapa e não dirás isso para ninguém. E aí no Canyon Sabino, lá no Canyon Sabino, ele me disse, esta é a terceira etapa. Tem três coisas muito grandes que acompanham a terceira etapa. Uma se abriu ontem, escreve Moisés e Elias, sexto selo. Outra hoje, se abre hoje. E aí escreve em cima, esse é a segunda vinda do Senhor. Escreve acima neste, ou seja, hoje eu estava pregando aí o sétimo selo, hoje. Agora tem um lugar, no outro livro tem um lugar, mas resta uma coisa que eu não posso interpretar porque está no outro idioma, desconhecido. E aí em cima no outro livro escreve a segunda vinda, ou escreve, Sim, o idioma é o espanhol, mas é o que tem uma coisa que eu não sei, que não foi aberta. Eu não sei se é no negro que ele escreve sétimo selo. Tem que ver depois. Depois a gente procura isso. Mas em espanhol, certamente, é o idioma que não pude interpretar porque está no idioma desconhecido, mas eu estive aí de pé e o olhei diretamente. Ou seja, podemos dizer, para entendê-lo, podemos falar assim, e olhou diretamente para mim, porque isso já ele, quando ele olha alguém, tu tens que olhar quem é que está ministrando aí. Quando se olha alguém, se a luz estava falando com esse, ele diz, um profeta, ora, ele estava olhando para ele, certamente quando ele desceu, por isso é que ele falava, tu te lembras dos nomes que tu procurava, certamente a primeira coisa que ele fez foi, vou buscar no escritório para ver quem é este. Aí ele disse, eu tenho que ficar calado, eu não posso dizê-lo. Um ser humano neste mundo nunca saberá disso. Agora, quem iria saber? Ou iria conhecer a igreja noiva quando esse mistério fosse aberto, iria conhecer a igreja noiva, mas através dele, não. Ele não iria falar nada, tinha que ficar caladinho sobre isso, bem caladinho. E esta é a terceira etapa. Eu olhei diretamente para ela e essa é a terceira etapa que vem, o Espírito Santo de Deus. Olhei diretamente para ele. O que é que iria vir para a igreja? Era o Espírito Santo encarnado. Aí é que ele escreve a terceira etapa, é igual. Produziu o silêncio em um idioma desconhecido. Em um idioma desconhecido, os trovões. Esteve aí de pé. Escreve ele aí também. E escreve meia hora de silêncio. E outros escritos mais aí bem importantes. Mas tem coisas que ficam guardadas ou se guardam. Por isso é que uma pessoa escuta pessoas falando, dizendo. E a pessoa conhece, a gente conhece as coisas que iriam acontecer e ver todas essas coisas, o que dá vontade é de rir a gente. Tem um salmo que diz, o Senhor rirá deles.
Porque verdadeiramente, quando a pessoa vê as profecias e as promessas se cumprindo, e a gente conhecendo tudo o que Deus está realizando, fazendo, isso então dá mais ânimo para a gente para continuar em frente, seguir adiante e ver tudo que vai se cumprindo tal como foi prometido. Isso, falta isto, aí está isto, falta isto, aí está isto. E é como uma pessoa diga, checklist, chequeado, e aí está, isso por aqui. É como quando do chapéu, tem que estar o chapéu. Agora o chapéu apareceu, agora se cumpriu. Pois é assim mesmo neste tempo, vai se cumprindo tudo, mas falta algo aqui, e aí olha, quem imaginar que iria estar se cumprindo em tal grupo, ou em tal indivíduo, ou em tal nação, ou em tal presidente, ou em tal povo, vê? Tudo vai se cumprindo, cada um fazendo o seu papel, o seu rol, seu papel. Agora, olhem, o irmão William diz, onde a gente parou, assim que, vamos ver, a mensagem que nós estamos lendo aqui é esta. Assim que tem grandes bênçãos para todos os crentes em Cristo do mundo todo, para os judeus também, e para todos os que crerão no último dia na vinda do Senhor, quando se fizer se tornar uma realidade. E abre-se esse mistério para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E o mundo todo experimentará o impacto dessas profecias. Agora vejam. Seria uma bênção para os judeus, mas ele diz que seria uma bênção. Porque a terceira etapa é para a noiva, para as fátuas e para o mundo, para os perdidos e para os judeus. Mas diz, para todos aqueles que crerão no último dia na vinda do Senhor, quando se tornar uma realidade, ou seja, quando esteja essa meia hora de silêncio esteja sendo manifestada no cumprimento da sua vinda, então aqueles que creriam no cumprimento da sua vinda, isso é uma grande bênção para esse povo. E o mundo inteiro todo experimentará o impacto dessa profecia com essa manifestação da glória de Deus, a glória do Messias. No campo, esfera espiritual, será estremecido o mundo todo. Entendam ou não entendam? Ou seja, se não entendem ou entenderem, isso é um problema deles, ou seja, isso já está predestinado para que não entendam. Mas aquele que entende, aquele que ouve a minha palavra, a ouve o quê? E a entende. A compreende. Agora vejam que isso é o que Deus está realizando, fazendo no nosso tempo. É o cumprimento desse sétimo selo que se abriu. E começou essa meia hora de silêncio, é quase meia hora. Portanto, tem-se que ver ou verificar como tudo é num entrelace, num entrelaçamento. Sempre quando tem números, ou uns números, por exemplo, quando tu cumpres ou fazes 51 anos, então tu vais começando a viver já o ano 52, vê, tem um entrelaçamento aí, um entrelace. E de cheio, quando o cumpres. Ou seja, e os minutos, tu vais vendo que sai de às 2 da tarde, depois começas a somar 2 mais 1. Mas o 1 já está correndo, já está andando. Ou seja, que começa-se. Já essa meia hora de silêncio começa num tempo onde no tempo de Deus tem que ver no tempo de Deus, como começou e quando começou a se estabelecer para que seja contada como o tempo da meia hora. Ou quase meia hora, um pouquinho mais, um pouquinho menos. É quase. Quase é porque não alcança, não chega. Portanto, desejamos que seja bem pouquinho, bem, muito, muito pouquinho. E tudo seja, que Deus encurte esses dias e que já seja logo tudo o que faltar para cumprir. Vemos o mundo, como é que tudo está, os presidentes, reuniões aqui, reuniões lá, guerras que aparentemente vão ser terminadas, uma paz que se aproxima, pode-se ver uma paz mundial, mas lembre-se que quando digam paz e segurança, por aí algo vai vir por aí. Portanto,
Deus vai continuar cumprindo o seu programa, enquanto o mundo aparentemente está buscando algo, que é o que eles chamam desse milênio, mas é um milênio do jeito deles, do seu modo. Mas vai vir ou chegar o juízo divino para este planeta Terra que já está mostrado as profecias, na profecia que é a grande tribulação. E antes disso, umas dores de parto bem fortes. E disso, ontem estive vendo aí, porque pode ser. Olhem, caíram duas bombas em Hiroshima e Nagasaki. Foram bombas atômicas. Destruiu essa área aí e não afetou esta área daqui. Ou seja, que mesmo que os juízos divinos de bombas atômicas e tudo isso estão concentradas na grande tribulação, podem estar caindo para que se abra, porque a grande tribulação é estabelecida com o sexto selo. Se estabelece. Creio que o sexto selo estabelece a grande tribulação. Portanto, ele escreveu, se estabelece. Se começa com um juízo, como quando na ressurreição, que se começa com uma catástrofe, olhem, um grande terremoto, pelo que se vê, é o da Califórnia, mas depois dos 30, 40 dias, aí pode-se começar desse tempo sobrante, ou que sobra, que é um tempo restante bem marcante, aí pode acontecer também algo forte, e cuidado se não for antes, tenha cuidado, assim que o mundo não está isento de que caia uma bomba atômica num lugar, e nessa região aí, e que isso comece a ir em escalada, se escalando, portanto estejamos atentos e nos preparando. Bem especialmente pedindo a Deus que nos permita poder ter logo esse transporte, o tipo de transporte que possamos sair dos lugares sem ter a necessidade ou sem precisar de um avião, de um carro. Deus conhece o coração dos irmãos, que muitos estão em países perigosos, mas eles não têm para onde ir. Eles têm muito tempo vivendo aí, trabalham na obra, são esforçados. Eu tenho que ir agora, se disser, mas para onde eu vou se eu tiver que ir agora? É por eles que Deus escuta eles, que Deus obre, e que não tenham que sair e depois estar mendigando, pedintes, senão que bem melhor. Deus os prepare eles para saírem também. E se nós temos que ajudá-los, vamos ir e a gente os ajuda, porque o que nós desejamos é que nenhum deles receba esse juízo, senão que bem melhor sejam livrados. E como a noiva não vai receber esse juízo, então tem que ter uma escapatória, tem que ter um homem falando uma escapatória, um escape, e um povo crendo nessa escapatória, escape. Então se fala a palavra e que então os escolhidos creiam nela, para que essa palavra faça o efeito. Tem efeito, tem que ser falado. Portanto, se aconteceu isso em tempos passados, quanto muito mais neste tempo que Deus está dando todo o seu programa, todo o seu conhecimento para seus filhos, onde não tem limite de coisa alguma. Vimos uma amostra nesses tempos do passado. Sempre pegamos o exemplo de Filipe. Paulo também falou que diz que foi no Espírito. Ou seja, que sim, que já há à disposição dos escolhidos, já tem um transporte. O que tem é que aceder, ter acesso a isso. Agora, como ter acesso a isso? É o que Deus está nos mostrando, que de um momento tenhamos isso e saibamos usar isso. Não para nosso próprio benefício, porque esse lugar santíssimo é ministrado pelo sumo sacerdote. E hoje, como rei, como juiz, vejam, olha, já estava acabando, mas já ficou aqui. Vamos ler algo aqui rapidinho. Eu estava lendo também nesta mensagem. Vamos ver aqui o tema desta mensagem, a casa cheia do perfume de Deus. Nós não íamos, eu tinha para um outro momento, mas bem melhor vamos falar isso de uma vez. Nesta mensagem, 12 de setembro de 99. Olhem, ele diz:
E agora nós vemos, um pouquinho antes, agora na casa de Deus, todos os utensílios, todas as coisas da casa de Deus no Antigo Testamento foram ungidas com e por esse perfume especial, que tinha uma fórmula especial. E também os sacerdotes, e também o sumo sacerdote, que também foi colocado no lugar santíssimo do perfume especial que Deus ordenou construir ou fazer. E ninguém podia fazer uma cópia disso para usá-la lá, porque isso era para o uso no templo de Deus. Cada coisa se usa ou deve ser usada para a obra de Deus. Tudo o que é para Deus. E agora nós vemos que nós somos sacerdotes de Deus. Portanto, assim como Cristo foi ungido com o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus está representado no azeite, nós vemos que somos ungidos com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo, e ninguém pode fazer uma imitação daquilo que o Espírito Santo é. Como muitos se colocaram a imitar nas eras, o diabo fez isso, fará na forma que ele sempre o fez, até onde ele possa ver, porque tem coisas que ele não pode imitar. Ninguém pode imitar o Espírito Santo. Qualquer um que trate de fazer uma imitação, fazer algo para o seu uso pessoal, uso próprio, tem uma sentença e é de morte, da parte de Deus é de morte. E não apenas morte física, senão que é a segunda morte, a que lhe aguarda, lhe espera. As coisas de Deus não são para imitá-las, senão para ter o original. E na 38 diz: agora, nenhum dos mensageiros das diversas eras podia ministrar no lugar santíssimo, porque para isso é necessário que Cristo unja o mensageiro pertencente, o que corresponde através de quem Cristo ministrará no lugar santíssimo do seu templo espiritual da sua igreja. E isso é para este tempo final. Os que tentem ministrar no lugar santíssimo, sendo que esse é um lugar só para ministrar o sumo sacerdote, vejam vocês o que aconteceu com os filhos do sumo sacerdote. Pereceram, morreram. É por isso que para o último dia, Cristo, o anjo do pacto, estará no meio da sua igreja, na etapa do lugar santíssimo, ministrando através do instrumento que ele tenha ou terá ungido com o Espírito Santo. É o único que pode ministrar aí. Portanto, todo o labor, trabalho que estarão fazendo os outros é sob a direção desse instrumento. Não se pode sair da ordem divina. O instrumento que ele terá ungido com seu Espírito Santo, com o azeite perfumado do Espírito Santo. E assim se encherá o lugar santíssimo do perfume do azeite do Espírito Santo. E aí Cristo ministrará o anjo do pacto, Melquisedeque, através do mensageiro que ele tiver ungido para ministrar na era da pedra angular, a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, que ele terá. Porque é o seu anjo quem esteve operando, trabalhando o tempo todo. Agora, a pessoa diz, mas tão claro que ele fala, tão clarinho. Aí é onde a pessoa dá graças a Deus, porque Deus nos abriu os nossos olhos, nos tem aberto nossos olhos, e a pessoa diz, mas tanta cegueira que eles têm, é tão enorme que não podem ver. É uma cegueira espiritual que é impossível que vejam. Agora continua dizendo, esse é o mensageiro ungido para ministrar no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E assim como os 7 anjos mensageiros foram ungidos para ministrar no lugar santo do templo espiritual de Cristo, mas eles não podiam entrar no lugar santíssimo, porque só o mensageiro dispensacional é quem pode ser ungido com essa unção para ministrar no lugar santíssimo, e Cristo, através dele, ministrar a palavra que corresponde, que pertence a esse tempo. Assim como os ossos secos de Ezequiel capítulo 37, vejam como é que vem. O irmão Branham fala como é que o Espírito vem novamente para esses ossos. E como é que entra o Espírito novamente em Israel por um homem, por um profeta. Assim é na igreja do Senhor Jesus Cristo, o corpo místico de crentes, para ter o Espírito Santo no meio dela, pois tem que passar do lugar santo para o lugar santíssimo através de um homem, através de um mensageiro. E aí então está o Espírito Santo no meio da sua igreja encarnado, operando no meio dela.
A mesma coisa que acontece com a igreja acontece com Israel. A mesma coisa. E diz, e com a administração de Cristo, ou ministração de Cristo, Melquisedeque, através do seu ungido no lugar santíssimo, o povo hebreu será reconciliado com Deus. Se é a igreja noiva, quem receberá essa bênção, ou que receberá essa bênção da transformação? Através do cumprimento da sua vinda, do Espírito Santo encarnado, o povo hebreu, vejam também o povo hebreu. É por isso que ele diz que ele, quando o vejam, dirão, este é quem nós estamos esperando, quando vejam. Assim como vinha a reconciliação do povo hebreu quando o sumo sacerdote ministrava no lugar santíssimo, e quando Cristo termine a sua obra de intercessão no céu, virá a reconciliação do povo hebreu com Deus virá. E isso é neste tempo isso. Vejam, porque ele já está cumprindo a obra de reclamação. Portanto, primeiro é a igreja primeiro. E depois, o povo hebreu. É o tempo para a reconciliação do povo hebreu também. E fisicamente nós também seremos reconciliados fisicamente para obter um corpo eterno, imortal e glorificado. E isso é sob debaixo do ministério de Cristo, no lugar santíssimo do seu templo espiritual, da sua igreja, através do seu ungido do último dia, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Esse é o mensageiro ungido, o qual ele no último dia está trazendo a reconciliação tanto para a igreja noiva, e já se está vendo essa relacionamento com os rabinos, com líderes políticos. Tem um lugar onde, nesta viagem que brevemente vai se fazer, eu vou passar por um lugar porque tem um político, não vou dizer quem é por agora, ou quem é ele, que ele viu tudo o que se está fazendo, e ele disse, se pudesses ir, quando viesses aqui na cidade, ao país, nessa cidade, passar pelo meu escritório, eu desejo que tu ores por mim. Eu quero que essa pessoa passe por aqui e ore por mim. E eu falei para ele, não deis uma segurança. Se a gente tiver chance, podemos passar. Eu não tenho nenhum problema com isso. Podemos passar e eu oro por ele, orar por ele. Agora, tudo isso, veja, começa de um jeito progressivo. Foi visto isso no irmão Branham. Ele orava também por reis, esse ministério de Elias. Agora, tudo começa de uma forma, de um jeito simples e certamente muitos vão começar a pedir e outros vão dizer, não, isso não pode ser assim. E quando vejam as coisas acontecendo, espera um pouquinho, esse eu quero ter ele do meu lado também. Quero ter ele do meu lado. Um profeta político estava lá no tempo de Daniel, era um profeta político. José era um profeta político, José. Ou seja, tinha posições no reino do faraó. Daniel, colocaram ele numa posição aí também. Agora vejam, tudo vai se repetindo e tudo, vejam, é numa forma normal, comum. Todo o estabelecimento desse reino milenial do Messias tem que ir se vendo, acontecendo de uma forma comum, normal, do reino que está funcionando ou em funcionamento, mas que não trouxe paz para a humanidade, mas o reino do Messias sim. Portanto, tudo vai ir se escalando, tendo uma escala, até que sem a humanidade perceber, depois dos juízos divinos, porque tudo é numa forma, é de um jeito tão corrida. E os únicos que sabem dos tempos são os escolhidos que sabem dos tempos. Nós sabemos para onde vamos durante esse tempo. Conheçamos quando a gente volta, regressaremos para a Terra, mas a humanidade seguirá o seu percurso, o seu andar. Ele não tem um até aqui, um começo de algo, um até aqui, não. Não tem isso. Nós sabemos que tem uma ressurreição, nós sabemos que tem uma transformação, nós sabemos que tem um tempo de trabalho de 30, 40 dias. Nós sabemos um momento da ceia das bodas do Cordeiro, esse momento 3 anos e meio, e um tempo que na terra se estará acontecendo juízos divinos na terra, mas o mundo não sabe disso. E podem escutar isso, mas não entendem isso. Tudo vai ser de uma forma corrida, seguida, e quando vem ver, olha, mas esse reino agora é tempo de paz. Quem estabeleceu isso?
Quem é que está reinando? Como? O que é que se tem de fazer? Então se começa, tem trabalho, mas aqui estamos para... Tem trabalho para ensinar todos eles, é trabalho. Isso se faz assim, tu vai, mete-te nesse país, entra nesse país, ensina para lá. Como é que é? Como é que se preparam as atividades ou reuniões? Vem tu para cá, vem tu para lá. Vê tudo de uma forma normal, comum, do dia a dia. E esses molestosos, briguentos, nós ficaremos 1000 anos sem ver a cara deles. Esses não vão estar nesse reino. Os problemáticos, como falava o irmão William nesse domingo passado, eu creio que foi. A gente tem eles por agora aí, mas bem possível ele tentou levá-los, passando a mãozinha neles até o fim, até o final, levando eles. Banho-maria. Diz que vão estar até a transformação, ele falou isso. Os problemáticos estarão até aí. Diz que os problemas continuarão com aqueles que vão ficar. Ou seja, que com o ser humano sempre vai ter problemas. E diz que conosco, não pense que vai escapar a gente de alguns problemáticos. Não vamos escapar. Esses vão ficar aí até o fim, como falando aí. Aí, do ladinho, né? E fica apertando. Não se cansa, porque é o trabalho deles. Não ficam cansados e fazem o seu trabalho muito bem. E tem que tirar uma nota máxima, Magna Lauta, para que eles possam ganhar bem ganha a grande tribulação, mas já estão mortos espiritualmente. Isso, eles têm que entender isso, ou seja, são pessoas que já estão mortas. E eu sempre lhes tenho falado que não falem com o morto, porque pode se receber, você também pode receber juízo. Um ou aqui, outro lá, por seu gosto e vontade, ou seja, por vontade, podendo evitar isso, podendo evitar essa batida. Não falem com os mortos. Não escrevam, nem fiquem refutando coisas de mortos. Falem das coisas com os vivos, com os escolhidos, com os filhos e filhas de Deus. Não respondendo para eles, para que você também produza a vida. Você fala com o morto, o que é que vai produzir para ti? Morte em algumas células do seu cérebro. Pode danificar o seu cérebro, causar dano. E isso depois, muitas vezes, morrem os neurônios, morrem e é irreversível. Assim, cuide da sua alma, cuide da sua mente, cuide do seu espírito, de todo o seu ser. Fale com vivos. Bom, vimos nesta vez, assim, neste momento, assim, ligeiramente, eu creio que nós falamos de muitos temas, mas podemos aqui colocar o mensageiro ungido, porque foi como nós terminamos falando disso aí, o mensageiro ungido da era da pedra angular. E aí junta-se tudo, fica tudo reunido aí, porque é um mensageiro ungido, um povo ungido, uma era ungida, uma dispensação ungida, para o ungido dos ungidos, Deus. Todos servindo a Ele com temor, com reverência, mas conscientes do tempo que estamos vivendo e do que nós somos para Ele. Somos parte dele, fazemos parte dele, somos da sua teofania. Amém. Que Deus os abençoe, Deus os guarde e uma grande bênção vê-los e saudá-los. E o trabalho vai muito bem feito. Lá gravamos um pouquinho do que se está fazendo lá. Aqui, pois, nesta parte do auditório que se está reparando o teto, resta uma nave aqui, não sei se podem gravá-la, com o telefone. Consertando o teto. Vai para lá. Arreda para lá para ver se... Para que fique. Não. Para que fique gravado aí. Esse vídeo vai junto com o áudio, para que vão vendo aí como é que ficou essa parte. Desce a câmera. Essa parte já está feita até aqui. Essa parte já está feita. Para lá também toda essa parte já está feita. Agora o que resta é essa daqui, essa parte daqui. Eu estou usando como um tripé. Essa parte aqui já está. Vê aí, ou seja, essa parte é que está faltando. Aqui faltam essas vigas que foram tiradas, são as vigas ruins. Agora vão ser colocadas as vigas novas, que são essas peças de metal, e em cima coloca-se a lâmina e já estaria, todo esse auditório estaria pronto. Falta depois, então, daqui tem umas vigas, se você olhar aqui, prestar atenção, abre a câmera aqui, lá, vê, isso está apodrecido aí, está podre. Está podre isso aí, essas vigas vão ser trocadas dos lados, é o próximo trabalho que vai ser feito quando terminar lá em cima. Bom, aqui estamos vendo aqui os rapazes, aqui ficaram gravados, aqui estão todos os que estão neste momento aqui escutando essa conversa, e uma parte dos trabalhadores, não sei se falta algum ou alguém, creio que falta um Bertito por aí, Bofil, Davi Barreto, Bofil está por aí, faltam alguns ainda, mas
Que Deus abençoe a todos, todos os ministros, irmãos e irmãs dos diversos países. E a Miguel, lá onde tu estás, que Deus te abençoe também grandiosamente. Que Deus os abençoe e guarde a todos. Um profeta não se faz profeta, nasce. O que acontece é que Deus acende o Swift, liga ele no tempo que corresponde, aí começa a trabalhar através dele antes. Pode ser um comum, uma pessoa normal e até pior. Talvez que quando Deus vem cumprir as coisas, vão ficar falando, como é que pode ser essa pessoa? Como é que pode ser ele? Não pode ser. Vê? Porque a parte humana é a que também aí tropeçaram lá. Os fariseus e saduceus na parte humana, mas este aqui é um comilão, amigo de publicanos, de prostitutas, e agora vem, já conheceu a sua história, pois ele era um do meio do povo, tropeçava com ele a cada momento. Esse aqui é o filho de José, carpinteiro, conheciam minuciosamente a sua vida, ou tudo de sua vida, e jogaram essa vida no meio do povo. A sua vida privada foi colocada aí no meio do povo, até falando das coisas que... Filho ilegítimo também, falavam dele. Esse é um filho ilegítimo, bastardo, para cúmulo, filho. Ou seja, que quando vão ver, ou se vê, podem dizer, tantas coisas podem ser ditas, que humanamente digo, eita, tem razão, eles têm razão. Esse aqui não, esse não tem as qualidades. Mas não é como a pessoa veja, senão como Deus vê e tenha visto, ouviu. E como é que no meio do povo levantou-se um no meio do povo, que era entre o povo, e fez a primeira vinda do Senhor lá. E se tivesse feito isso de outra forma, tinha se perdido toda a humanidade, porque não teria achado ninguém igual a ele. Agora, aqui acontece a mesma coisa. Se não fosse desse jeito, assim, o juízo divino já estava para cair. Se não chegasse a ser que Deus, então, os olha através desse ministério, e os olha através da vida desse homem, então... torna-se ou vencer igualzinho os outros. Então, por causa de que isso é assim, então Deus estende essa misericórdia a todos os outros e os olha através dessa mesma regra ou norma e os mede igualzinho e vão crescendo juntos. Pela mão dada, o mensageiro e o povo de mãos dadas. Ou seja, vem o mensageiro e o povo vem aperfeiçoando-se. Vão saindo das coisas que tinham, das coisas que fazia, vão saindo dos seus hábitos, saindo dessas coisas, todos unidos aí juntos, todos iguaizinhos. Um passinho na frente, adiante vão. Tanto é assim que ele quer que se ponham igual, porque às vezes pipoqueia coisas, às vezes... porque a pessoa deseja que sejam iguais. E quando tu tens esse sentimento pelo povo, isso é amor ao povo. E eu desejo que isso que aconteceu no domingo, que nós lemos isso aconteceu assim, nunca desejo, tenho desejado que Deus ponha o sentimento no meu coração de que Ele me ponha sobre um povo maior ou sobre outro povo, e que tão pouco eu tire esse sentimento com o povo, porque foi isso que aconteceu com Moisés e que aconteceu com o irmão Brana, foi isso, e diz que ele tinha feito tal como Moisés fez. Ele tinha perdido o amor para com o povo. Um povo talvez seja problemático, ou é problemático, olhem, bateram as portas na cara dele muitas vezes ao irmão Brana e... Moisés, quantas vezes tentaram apedrejá-lo? Porque é o ministério de Moisés novamente. Não é que a pessoa fique se queixando com o povo. Se é duro, difícil com o povo, imagina com dois. Ou seja, aqui... aí então o amor cresce mais, o amor. É uma era de amor divino, e portanto, consequentemente, eu nunca pedirei nem desejarei que senta isso pelo povo, tirar o amor do povo, senão que Deus me dê mais amor e mais amor, mais compreensão, comigo mesmo e também com todo o povo, para poder continuar em frente juntos, porque começamos essa corrida e vamos chegar. É uma meta de valentes,
corrida de valentes para chegar à meta. E se nos permitiu Deus chegar até aqui, então você não é nenhum derrotado, nenhum pelegue. Você é um guerreiro dos bons, um pelego. Deus sempre deixa o melhor para os finais. Não vai botar uns quaisquer aí por final. Vai colocar uns que são verdadeiros guerreiros, verdadeiros valentes. Com ataques, com problemas, situações, isso já vai haver. Nós já escutamos isso, sempre vai ter situações, sempre vai ter situações. Agora, você não seja um que traga problemas, seja bem melhor um que vão segurando, aguentando. Isso vai ajudando o caráter também, para continuar se aperfeiçoando. E as coisas que aconteçam com a gente, mas tudo opera para o bem. Nós resolvemos, tiramos o positivo disso e seguimos em frente. E não desanimamos. Não fazer parte, então, desses que causam problemas, senão daqueles que resolvem o problema. E já aí, quando a pessoa resolve, olha, a pessoa já fica no seu histórico. Olha, eu consertei o problema, ajeitei aquele outro, resolvi isso, dei esse conselho positivo por aqui, dei esse conselho positivo para lá. Eu parei isso aqui. Eu não continuei aqui espalhando isso, corrigi isso aqui, aquilo lá, aquilo que estavam falando mal. Eu não continuei isso, levando isso para diante. Eu parei isso aqui. Nós somos ferramentas para fazer o bom. Para que usar as ferramentas para o mal assim, desse jeito? Nós fazemos assim, usamos nossa vida para o bem. Quem unicamente faz as coisas para o mal é o diabo, usando os instrumentos. Mas como nós somos instrumentos de Deus, então Deus nos usa então para fazer o que é bom. E aí nós temos no nosso histórico coisas boas, onde a história vai ser vista. Olha, esse também pôde, tu também poderias aqui. Esse fez isso e tu também poderias ter feito isso. Isso passou bem pior que tu, aconteceu com ele, tu ficando se queixando aí. Olha este aqui, com ataques, com problemas e tantas situações. E olha como ele anda, servindo-me em toda a sua vida. Bom, rapazes, já nos vemos, que Deus os abençoe e guarde a todos. Os amo de coração e sempre unidos, e qualquer coisa sempre, corte isso pela raiz. Nós falamos aí cara a cara, isso eu não gostei disso, corrige, um abraço e vamos em frente. E aí o diabo faz e se vai, corre, porque o diabo que ele quer coisas negativas, e aí é que o diabo opera nisso. Mas quando tu paras ele assim de repente e descobre, como é que tu descobres ele? Pois esteve falando a pessoa abertamente, falando com ela essa situação, fica destapado isso, não fica como um problema onde o diabo pode operar aí, uma brincadeira. Se conserta, se segue adiante. Continuamos cumprindo os labores que correspondem a gente fazer, ou a nós fazermos. Orem muito por mim também, para que Deus continue me ajudando e continue me guiando em todos os passos, porque a estrada, a corrida não é fácil. Os obstáculos que se põem, depois coloca uma coisa, põe cola, um outro tipo de obstáculo, e quando tu vais correndo, tu não espera, tu estás pulando o que vem, aí tu tens que fazer saltinhos, depois tu tem que pegar uma perna, uma corda e trocar de mão, e vamos vendo essa corrida dia a dia, os seus obstáculos. Olha, a própria saúde, como que na própria saúde, coisas do governo, coisas do povo, tudo foi a mesma coisa que aconteceu com o irmão Branham, que é visto, e com os profetas, muitos deles, algumas coisas. O irmão Branham, muitas coisas, várias dicas aí foram vistas na sua vida. Até falou do FBI, ele falou. Ou seja, aqui, todas essas coisas se repetem em uma parte mais atualizada. Olha, quando ele, ainda agorinha nós falamos disso, do seu estômago, falamos do coração dele, da mente, de todas essas coisas, da sua vida também, foram mostradas, sendo refletidas também no o que aconteceria nessa era da mente, a era da pedra angular, e também no mensageiro e no povo. Ou seja, que tudo se repete agora fisicamente também. Portanto, a pessoa fica vigiando tudo isso, tem que se cuidar de todas as coisas da saúde e dar-nos todos, tem que se fazer um exame, se examina. Dá um dorzinho e fica em casa, senão que vá, se examine, faça as análises que devem ser feitas, e assim qualquer coisinha que tenha, você vai consertando, e Deus então opera no passo que você dê. Mas se você fica aí na cama e na casa, aí tristônio, não, eu com um remedinho fico curado, uma pílula.
Mas você tem que fazer, você tem que dar a sua vez, fazer aquilo que deve ser feito, para que então o Senhor, tu vais me curar, mas eu estou fazendo isto, Senhor, até onde eu posso, e fui ao médico, até eu ir no médico, depois daí és tu, Senhor, és tu. E então ele quem obra, opere, como com a prescrição, a receita da maleta de Moisés. Jeová, YHWH, é meu curador. Então, com essa prescrição, ou essa bula, aí a pessoa vai, mesmo que o médico diga isso ou aquilo, tu vai com essa bula, com esse remédio, o Senhor é meu senador, opera com esse médico, o que ele me dê seja para a minha cura, pela minha... E aí vai obrando Deus. Olha, ele chegou até aí com a irmã, puseram ela e iriam operá-la, a irmã Meda, e ele não estava lá. Ele falou a palavra, mas ele fez todo o processo, ou a missão, os exames, a preparação, debruçaram ela, colocaram ela na maca, o médico vai operá-la, e ela não está. Chegou nas últimas consequências, no último. Veram, olha, fica em casa com o tumor aí que eu vou orar para o Senhor. Ele poderia falar isso vai desaparecer. Isso não é fé. Fé é chegar nos limites, ou no limite das coisas. Bom, Deus abençoe, Deus os guarde, rapazes, e lhes ajude que essa fé continue crescendo, aumentando, até que de um momento para outro possamos usar esses frutos, essas uvas da terra prometidas e colocá-las, pô-las em ação. Por exemplo, agora eu tenho que ir num lugar e uma dessas uvas tiver, eu vou lá e hoje vou lá, mas vejo vocês, se tivesse essa uva, mas tudo tem um tempo. E possivelmente aconteçam coisas que a pessoa mesmo não perceba e já esteja acontecendo isso. Assim que, bom Deus os guarde, Deus abençoe, rapazes. Orem muito. Eu não sei quem eu não saudei por aqui. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Olha o Ito aqui. Deus te abençoe, Ito. Isso é um milagre também. Este é um milagre. Tu sabes que no dia que... Eu creio que tenho ele no telefone. Eu falei isso só para Sarita, mas no dia que Josué me chamou pela noite, essa noite, isso foi o quê? Numa segunda-feira pela noite, ou foi de segunda para terça, ou foi do domingo? Segunda para terça, que tu não iria me levar porque era muito tarde. Era muito de noite no dia anterior, porque não chames, era 11 e pouco, mas pela manhã eu li o texto da segunda. E eu falei não disse isso para o Audito, mas para a Sarita eu falei isso. Na terça-feira pela manhã, quando eu li esse texto, conseguistes ele aí? A que horas foi? Porque tem que colocar isso como uma evidência. Ver que Josué foi 28 de julho. 28, vamos ver, 28. 28 às 11h33, tu escrevestes isso, sim. 28. Olha, 28 de julho. No dia 29, que foi 5h48 da manhã, eu li isso da noite. Que tinha dado assim tontura, estava no hospital, escrevi às 5h48. Deus te abençoe grandiosamente. Aí eu já estava no escritório aqui no púlpito. Me escreve Josué às 5h49, amém. E lhe escrevo. Onde é que tu estás? E escreva aí mesmo, estarei orando por ele, escrevi aí. Às 5h49, ele me escreve, na Menonita, em Cagua, um local. Das 5h49 às 5h52, aí foi que eu me levantei. 3 minutos. Ele me escreveu depois no Menonitas de Caguas, obrigado, muito obrigado. Ainda eram 5h49, mas quando eu escrevi, estarei orando por ele, até as 5h52, que eu me levantei, aí ele escreveu, me mantens a par disso. Eu fiquei orando por ele, fiquei aí orando por ele. A almofada que está antes da oficina, eu me pus de joelhos nessa almofada, me inclinei e estive 3 minutos orando por o Ito. Depois me levantei. E aí eu li que ele tinha me escrito às 5h49, 3 minutos antes.
no Menonita em Caguas, porque eu não sabia onde ele estava, porque eu tinha ficado aí orando e escrevi aí, me mantens a par disso. Agora vejam, ficou fincado orando, firme orando, ou seja, muitas vezes as coisas acontecem de uma forma simples. O Ito não era para estar assim com as coisas que deu para ele, não é verdade? A Azeveda falou para ele, o que aconteceu com ele não estava bem. Essa palavra, esse abra, bom, estava sem movimento nenhum aqui, outro sem movimento pela metade. Eu era o único que estava caminhando pelo outro edifício. Os irmãos disseram, olha, por aí vai esse. Deus fez um milagre. Ou seja, que quando chega-se no limite, e tu dizes, não, também eu necessito, esse aqui eu preciso dele aqui, glória a Deus. E assim é com vocês. Não pense que eu não tenho orado por vocês, eu sempre oro por vocês. Por quê? Todos fazem algo no programa de Deus, mesmo que seja o mais simples, o mais singelo, são importantes para Deus e são importantes para mim. Mas, lembre-se, você tem que fazer a parte de vocês também e continuar caminhando. O mais alinhado com a palavra possível. Nós somos humanos e isso nós temos consciência disso, mas Deus está nos ajudando, nos continuará ajudando para chegar. E que Deus não leve em consideração talvez algumas coisas torpes como ser humano, senão que Ele veja a intenção nisso. Quando Ele vê a intenção, aí Ele cobre esse ato, esse fazer, e então cobre-se, multidão de pecados são cobertos. A intenção é o mais importante. Assim que Deus os abençoe e lhes guarde. Graças a Deus porque o Ito está aqui, o Ito. Amém, amém. Servindo-lhe com temor e tremor e com alegria e com regozijo, porque quando ele falava, eu quero já estar na carpa, trabalhando, vê aí? Talvez nunca tinha valorizado. E não espere que aconteça algo assim contigo para valorizar. Use isso como um testemunho, para que valorize o dia a dia, de que você está vivo, curado, que não está numa cama com soro e essas coisas. Eu vi ele aí, oh meu Deus, não desejo ver um companheiro assim desse jeito, porque uma coisa que está sofrendo, outra coisa eu não posso fazer isso na capa, porque um talho, por mais que queira, vai ficar limitado por causa da sua cura. Não, já estou bem, não, mais uma semana, e desesperado aí. E você que está bem, às vezes, me levanto, vou, não vou. Eu digo, não é todo mundo, mas talvez, diz assim, uma preguiça na pessoa, né? Preguiçoso, ficar com preguiça. Olha, está até mais bonito, mais novo. Deus te abençoe vê-los. Obrigado pelas orações. Muito bem, rapaz. Mova-te. Deus te abençoe. Nos vemos. Agora sim eu vou me embora.